Bom dia, hoje é o dia 5 de outubro, né? Dia da eleição no Brasil. E agora são 8 horas da manhã, bem no momento que está abrindo a eleição. Nós também estamos aqui fazendo nossa gravação do nosso vídeo, né? Sobre a lição número 6, a fé atuante. E eu estou deixando muito nervoso aqui o Sabiá, que é logo aqui acima, 1,5 metro, num dos vasos de flores, tem um ninho com passarinho, ele está aqui do lado, me xingando. Bom, tem que sair daqui a pouco daqui, né, porque ele não vai parar. Vocês talvez estejam ouvindo ele, dando as suas advertências, não é? Santíssimo e Santo Deus que está nos céus, queremos hoje estudar sobre a fé, fé e obras, fé atuante. Esteja conosco o Teu Espírito, nos iluminando o caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, essa é a lição número 6, né? Fé atuante. Então nós temos aqui o verso, que está em Tiago 2,26, que diz o seguinte: assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem as obras é morta. Tiago é irmão de Jesus. Como já mencionei logo no início desses estudos, dessa série de estudos, temos aqui o grande privilégio de ter um texto escrito por um dos irmãos carnais de Jesus. É uma pessoa tal qual outras pessoas, porém tem o diferencial. Conviveu com Jesus desde a meninice de Jesus, conheceu Jesus mais que todos os outros, e inclusive duvidou que Jesus fosse o Messias, e depois aceitou Jesus como Messias, né? Então, e Tiago escreve com grande profundidade e, para nossa felicidade, com muita clareza, né? Diferente de Paulo. Paulo escreve com profundidade, mas não com clareza. Paulo precisa levar mais tempo para entender o que ele quer dizer. Tiago, ele é profundo, é um erudito e escreve com clareza. Gosto muito do texto de Tiago. São 5 capítulos extremamente reveladores e relevantes, o meu modo de entender. Aqui, então, o Tiago está dizendo que, assim como o corpo sem a respiração, sem o fôlego, é morto e tem que ser enterrado, não serve mais para nada, passa a cheirar mal, etc., só dá problemas. Assim a fé sem as obras é morta, né? Esse é o grande ensinamento de Tiago. Se quisermos entender sobre fé e obras, temos que estudar 2 autores da Bíblia, Tiago e Paulo. Os dois se complementam, né? E Tiago vai numa profundidade impressionante. Aqui tem um exemplo de um médico bem sucedido, etc., que eu não gosto disso. Já vou acrescentando aqui. Nós temos uma cultura entre nós, adventistas, uma cultura que não é boa. Sempre citar exemplos de leigos, de membros que cometem erros, né? Nosso ministério tem esse mau costume. Isso deveria parar, né? Daqui a pouco alguém vai começar a citar maus exemplos do ministério, que também tem, e não são poucos. E Ellen White advertiu em relação a esse assunto, né? Tem advertências sérias em relação a esse assunto. Então eu vou deixar isso daqui. É irritante o quanto o ministério gosta, aprecia de dar exemplos maus praticados por membros. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos ter vergonha na cara de admitir isso. Bom, então vamos aqui estudar a questão da fé e obras, não é? Eu anotei aqui uma ideia, ó. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e permanecemos salvos praticando as boas obras da lei, que a fé nos impulsiona a fazer, não é? Se cremos, então queremos obedecer. Esse querer vem do crer. E o obedecer nos mantém dentro do plano da salvação. Nós não somos salvos pelas obras, né?
mas também não seremos salvos por uma fé sem obras. O profeta Tiago deixou muito claro isso com relação ao exemplo de Abraão, que daqui a pouco nós vamos abordar, né? Que Abraão, ele diz claramente, Abraão foi salvo porque praticou, porque fez a circuncisão, porque obedeceu, levou seu filho para ser sacrificado. Isso são obras. Porém, estudando bem o contexto de Tiago, em paralelo ao contexto de Paulo, nós podemos entender claramente, já vou adiantar então aqui, já estamos no ponto, né? Podemos entender clarissimamente o seguinte: as obras sucederam à fé que Abraão já tinha. Tanto que Abraão é chamado em Hebreus o pai da fé, né? É visto como o pai da fé. Então, as obras de Abraão, assim como as obras de qualquer pessoa que sucede à fé, são boas para dar força à fé, para que a fé nos sirva para sermos justificados. Vamos repetir isso, vamos ver se a gente consegue aqui. Em outras palavras, ninguém vai ser justificado por fé sem obras. Ninguém. Ninguém será perdoado se não tiver obras. Então, só que tem uma outra questão. Vamos pegar o outro lado agora, né? Vamos supor que eu faça boas obras, porém não tenho fé. Aí não adianta nada em termos de justificação. Adianta em termos de provocar ou proporcionar bons resultados. Isto sim. Mas isto não serve para que eu seja justificado porque eu não tenho fé, né? Então, a graça é o presente que Deus nos dá, que é o perdão originado na cruz, né? É por causa da morte na cruz que nós podemos ser perdoados, porque foi lá que Jesus pagou aquilo que nós estávamos devendo, que são os nossos pecados. Agora nós temos que crer que podemos ser perdoados, que Jesus nos perdoa, que podemos ser libertos da morte eterna. Temos que crer nisso. E temos que agir, né? Porque as obras dão vida à fé. Dizendo do modo contrário, porque se a fé sem obras é morta, então as obras é que dão vida à fé. E aí que existe a fé. Esta é a grande questão. Simples, muito simples de entender, né? Ou seja, nós podemos ajudar os outros, né? Cada vez mais eu, como professor, estou descobrindo como é bom ajudar uma pessoa. Semana passada, uma aluna minha, há 2 semanas atrás, na verdade, né? Tivemos prova, etc. E uma atividade que valeu nota, e a criança dela, o neném dela de 2 meses, ficou doente. E ela não veio na prova. Bom, é um trabalho. E ela me escreveu, disse que estava apavorada. Olha, tive que... Não pude vir. O que eu faço? Não, fica tranquila, cuida do teu bebê. Parabéns. Em primeiro lugar, parabéns que você fez o teu excelente trabalho de mãe. Deu prioridade ao que é prioritário, né? E, em segundo lugar, não se preocupe com relação a essa questão da prova. Isto a gente resolve. Pronto. Foram palavras assim que trouxeram ânimo, sossego, né? Esperança. Como é bom. Eu me senti bem em ter escrito aquelas palavras. Ela respondeu e disse assim: professor, você é um anjo. Quer dizer, as pessoas gostam. Então, tempos atrás, eu li esses dias aí, eu acho que é verdade isso. Eu mesmo não vi, mas diz que em São Paulo algumas emissoras de rádio se uniram e resolveram, em um certo momento, dizendo, publicar todas elas junto o seguinte: olha, se você está no trânsito, está parado num semáforo ou uma coisa assim, olhe para os lados e dê um sorriso para o motorista do lado. Talvez ele esteja ouvindo a mesma coisa, etc. Vai responder o sorriso. E foi algo impressionante. Muitos estavam ouvindo ali, olhou para o lado, deu um sorriso, ficou melhor, ficou legal, ficou bom. Gente, me diz uma coisa, vamos refletir. Quanto custa dar um sorriso para uma outra pessoa? Quantos centavos custa? Nada. Mas o efeito é imenso
incomensurável. Não tem como avaliar. De tão bom, né? Foi legal, né? Muito bom. Como é bom isso. Isso nós temos que fazer dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu acho que não, eu tenho certeza que não é legal. Aquilo que estão fazendo hoje dentro da igreja que é artificial, né? De repente alguém vai lá na frente e diz, pessoal, agora todo mundo se abraça, vamos se cumprimentar, desejar um bom sábado, etc e tal, né? E depois disso ainda diz assim, ainda dá um deboche, né? Diz assim, agora sim, agora parece que está todo mundo contente e feliz, agora sim, como se antes nós tivéssemos saído do inferno, ou sei lá, tivéssemos emburrados, coisa desse tipo. Isso é um deboche, não se faz. Nós temos que ser ao natural o tempo todo assim. Entra um visitante, o primeiro que encontra o visitante, recebe o visitante, já encaminha. Precisa de uma Bíblia, precisa de um inário, etc. Não quer almoçar conosco? Isso tem que ser o nosso natural, não pode ser o artificial de um momento. Nós somos 2 projetos. Tem início, meio e fim. Antes não vale, depois também não vale. Nós temos que ser ao natural. Então não podemos estar ensaiando o artificial e daí dá a entender que é só mesmo o artificial que vale e está pronto. Se fazendo o artificial... Bom, vamos adiante aqui. Eu creio que está dado um recado, né? Tem muita gente que se sente mal desse jeito. Além de dar uma leve paderna dentro da igreja. Né? O natural seria o jeito adventista de se relacionar com as pessoas. Estão vendo o cachorro do vizinho lá atrás? Ele quer entrar aqui. Bom, fé salvadora. Então, vamos continuar aqui. Nem só fé salva, nem só obra salva. Os dois juntos. Esses é que permitem a justificação. Tornar justo, ou seja, conceder o perdão. Uma vez tornado justo, ou seja, uma vez perdoado, então continue praticando as boas obras da fé, que são as obras da lei, né? As boas obras impulsionadas pela fé, que a fé nos leva à prática das coisas boas, né? É porque cremos, que amamos. Quando você crê em Deus e se ama a Deus, a gente se entrega a Deus, a gente quer obedecer a Deus, né? Então aqui eu anotei aqui uma ideia. Boas obras não compensam pecados anteriores. Todo pecado tem que ser perdoado pela graça, por intermédio da graça, não é? E por outro lado também, ninguém é capaz de só fazer boas obras em sua vida. Lá pelas tantas cai e comete um pecado. Então, pelas obras não tem como ser salvo. Isso tem 2 motivos, vamos dizer assim, 2 motivos. Primeiro, quem é que nos perdoa? Sou eu mesmo? Por meio das minhas obras? Não, eu sou um pecador, como é que eu vou me perdoar? Quem me perdoa é o meu Criador, que morreu por mim. Esse é o único que pode perdoar. Então é Ele. O perdão vem de fora, vem dele. Segunda coisa, eu, se perto, e você e ninguém, aqui tem capacidade de ser perfeito, de um certo momento em diante só fazer o bem. Não tem. Lá pelas tantas, mesmo por esforço, se engana e fez uma coisa errada e pronto, precisa de perdão. Então fica claro, fica dito e ratificado. Obras não salvam, mas obras mantêm salvo, se forem boas. E se lá pelas tantas cometeu um pecado, então precisa outra vez da justificação pela fé. Né? E os demônios? E os demônios, como é que funciona isso? Eles creem. E eles creem mais que nós. Eles estão convictos que Deus existe e que Deus é poderoso. Eles conhecem Deus, eles conviveram com Deus. Estiveram na perfeição. Satanás esteve, trabalhava para Deus, era assistente direto de Deus, o mais alto no céu. Então não vai crer, ele conhece muito mais que o conhecimento que nós adquirimos pela Bíblia. Ele conhece por estar lá, por experiência própria. E não se salva porque não é justificado porque ele crê, mas não se entrega, não é humilde. Esse é o grande problema. Ele não confia mais. Perdeu a confiança em Deus. Porque Deus não é confiável? Não, porque Ele não quer.
Porque ele quer ser mais que Deus. Uma vez que ele quer ser mais que Deus, ele tem que acusar aquele que poderia ser o seu Salvador, que é o seu Criador. Essa é a questão. Isso pode acontecer conosco, isso acontece com muitos seres humanos. Eu sou suficiente, eu posso, portanto eu não preciso de Deus. Essa é a questão. Então, se você admite, crê que existe Deus, se entrega. Se entrega todos os dias. Já fiz minha entrega hoje de manhã. Se entrega todos os dias. Fiz minha entrega hoje de manhã, era 4 horas, 4h20 por aí, da madrugada. Mais ou menos o horário que faço a minha oração da manhã, da madrugada. Ou seja, nós devemos aprender a verdade, viver a verdade e ensinar a verdade. Influenciar outros a viverem de um estilo cristão, não é? Principalmente agora que estão vindo muitas pessoas influenciadas pelo Novo Tempo, né? Então nós precisamos influenciar essas pessoas do modo certo, modo, o jeito, estilo adventista de vida. Eu estou triste um bocado, porque muitos de muitos nossos líderes se tornaram se tornaram copistas de outras igrejas, né? Então estamos introduzindo algumas coisas dentro da igreja que não é o estilo adventista de vida, não. Nós temos que ser autênticos, criativos, capazes de sermos influenciadores de um modo original. Nós não temos que ser monótonos, não, isso está errado. Mas também não temos que ser paderneiros, nós temos que ser felizes, uma felicidade santa. Falta criatividade, muita criatividade santa, né? Os demônios, repito aqui, não confiam, creem, e creem muito mais que nós, e têm argumentos que Deus existe. Eles tremem diante de Deus, mas não se entregam por rebeldia, certo? E a fé de Abraão. Então, Abraão, aqui diz assim, de acordo com Tiago, Abraão foi justificado pelas obras. Mas Paulo, em Romanos 4, versículo 2, parece negar explicitamente essa possibilidade, né? Então, Tiago 2,24 diz que Abraão foi justificado pelas obras. Como é que é isso? Isso é simples de entender. Estas são as obras da fé. Portanto, Abraão já tinha fé. Abraão não foi justificado só por obras, sem fé. Simples demais, né? Ele foi justificado pelas obras da fé, ou seja, pela fé. Pronto, né? É uma outra maneira de dizer as coisas. Tem várias maneiras de dizer as coisas, né? Então, fé sem obras é morta. Como que Abraão seria justificado se ele tivesse fé, mas não tivesse obras? É simples, né? Essa é a parte mais simples aqui da lição, né? Aqui embaixo até vou ler. Em suma, a fé que acredita no cumprimento das promessas de Deus e confia obedientemente em sua palavra é uma fé salvadora. As obras não são obras da lei, mas obras da fé. Ou seja, vamos entender aqui, não são obras da lei. Isso aqui é um pouco perigoso, né? De repente, lá pelas tantas, a fé que nos impulsiona a praticar boas obras. E o que são boas obras? As obras segundo a lei, né? Então, a fé nos impulsiona a obedecer à lei. Porque cremos, então amamos, e porque amamos, fazemos, né? Então, essas obras de Abraão já tinham fé anterior, elas foram obras resultantes da fé. Portanto, tanto faz dizer, foi justificado pelas obras, foi justificado pela fé, porque havia as duas coisas, né? Simples, então, né? E a fé de Raabe. O caso de Raabe é muito interessante. A Raabe, uma prostituta, tornou-se uma ancestral de Davi e de Jesus, né? Bom, isso é impressionante. Raabe era uma cidadã da cidade de Jericó, que seria a primeira cidade invadida pelos israelitas quando eles estavam entrando lá na Terra Prometida. E os jericoenses, eles conheciam a história de Israel, eles sabiam o que aconteceu lá no Egito, como que atravessaram o Mar Vermelho, etc., né? Como é que viveram o maná, essas coisas todas, e outros povos que eles já tinham derrotado, né? Bom, Raabe, eu vou me entregar para esse Deus. O Deus deles é melhor que o nosso. O Deus deles é o Deus verdadeiro.
Todos os cidadãos de Jericó sabiam quem era o Deus, mas Rabi e sua família se entregaram. Aliás, a família Rabi se entregou por causa de Rabi, né? E Deus encaminhou os 2 espias até a casa de Rabi. E Rabi escondeu os espias. E quando vieram os soldados de Jericó procurar, me disseram que estavam por aqui, etc. Não, já foram. Rabi mentiu. Depois vamos falar sobre isso. Mas eles estavam escondidos no sótão, eles foram embora. E Rabi ainda disse, olha, vão ligeiro, porque eles saíram, quem sabe vocês alcançam eles. Isso foi uma mentira. Mas Rabi creu que Deus os salvaria e pediu para eles, disse, quando vocês forem invadir, cuidem de nós, bem da minha família. Então eles disseram assim, pendura um cordão vermelho na janela. Isto é símbolo daquele sangue que eles pintaram nas ombreiras das portas, lá ainda no Egito. E aí o destruidor passaria por cima. E Rabi foi salva. Tá. Agora a mentira de Rabi, como é que fica? Gente, isso é também simples de entender. Rabi era uma pagã, não era uma israelita. Rabi achou que a única solução de fazer aquilo é o que ela sempre fazia, mentir. Isso é o seu jeito. Ela estava começando a ter contato com os filhos de Deus. Foi o primeiro contato. Então não vamos exigir de alguém que tenha o primeiro contato com o sistema adventista de vida que já esteja completo. Não. Podem ainda ter muitas coisas do mundo que precisam ser corrigidas. Se Rabi fosse uma descendente dos israelitas, eu tenho que condenar ela por essa mentira. E certamente ela oraria a Deus, coisa que ela não fez, porque não sabia. Oraria a Deus, seu Deus, ajude a encontrar uma solução para proteger esses homens, e Deus acharia um outro caminho, né? Certamente acharia um outro caminho. Mas como ela era pagã, ela usou do método pagão para salvar aqueles homens. E Deus conduziu dali para frente e salvou Rabi. E Rabi foi aprendendo depois junto com o povo de Deus. Bom, queridos e queridas, aqui é o seguinte. Nós precisamos ter uma fé atuante, uma fé com obras. Precisamos fazer o bem para o outro, precisamos visitar as pessoas, precisamos dar um sorriso para as pessoas, precisamos dar um alimento, convidar as pessoas para um almoço, para uma janta, sei lá, um lanche, visitar as pessoas nas casas, visitar no hospital, enfim, fazer aquilo que é cada um segundo o seu dom, segundo o que sabe fazer melhor. E que assim seja a nossa vida. Fé com obras, como Abraão. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos para que nós possamos ser eficientes e eficazes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.